Olá, estudantes, como estão? Na videoaula de hoje vamos falar sobre a valorização das diferenças culturais. Tomando o Brasil como recorte de análise, nesta videoaula iremos falar sobre a importância da valorização das diferenças culturais, que independente da escala de análise sempre existirão. Vamos falar sobre as diferenças de costumes, dos preconceitos, do papel dos meios de comunicação, das políticas públicas, com destaque à Declaração Universal da Unesco sobre a Diversidade Cultural. O Brasil, então, ele é um país com dimensões continentais e com uma diversidade cultural bastante ampla, variando de região para região, e dentro de cada região a diversidade cultural, os costumes diferentes fazem parte do cotidiano. Até mesmo se formos para a escala de análise do local, considerando o bairro onde a gente reside, olhando atentamente, a gente consegue perceber a diversidade cultural à nossa volta. E um princípio fundamental da valorização das diferenças culturais é respeitar essas diferenças culturais, religiosas, políticas, os modos diferentes de pensar e se relacionar, ou seja, os diferentes códigos culturais, podendo ser eles materiais, como a arquitetura, os museus, a gastronomia, e também podem ser imateriais, como, por exemplo, a oralidade, os contos populares, a religiosidade. Vale lembrar que a soma dos códigos culturais de um determinado grupo cultural é o que dá visibilidade à sua cultura e à sua identidade. Atualmente, os meios de comunicação, principalmente a televisão e a internet, têm um papel fundamental na propagação de diferentes conhecimentos e culturas. No entretenimento que é mostrado na televisão, por exemplo, é possível identificar abordagens de diferentes regiões, o que nos possibilita conhecer mais sobre outras culturas. As trocas de saberes e a convivência de forma harmoniosa com a diversidade permitem estabelecer melhores relações. E para que a diversidade cultural seja respeitada e para que todas as culturas tenham voz e sejam respeitadas, por vezes se faz necessário políticas públicas que defendam a preservação das diferenças culturais. Então, o que eu busco expressar aqui é que a valorização da pluralidade cultural é imprescindível. Isto é fundamental para evitar a criação de preconceitos. A troca cultural entre os diferentes grupos agrega nas experiências de vida, uma vez que permite que ocorra o intercâmbio cultural. Silva e Ribeiro publicaram um artigo falando do contexto histórico, cultural e político para a elaboração de duas políticas públicas que vislumbram contribuir para a valorização da diversidade cultural. São as leis número 10.639 de 2003 e número 11.645 de 2008, que fazem parte do conjunto de políticas públicas que visam uma educação igualitária e de qualidade. São leis que tratam de políticas de caráter permanente, direcionadas não somente à população negra e indígena, mas à sociedade brasileira. Então, falando agora especificamente de cada uma das leis, a Lei número 10.639 de 2003, ela inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. E a Lei 11.645, que é de 2008, inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Além dessas políticas públicas nacionais, também tem em âmbito mundial a Declaração Universal da Unesco sobre a Diversidade Cultural, aprovada em 2001. Ela tem como premissa valorizar os saberes e garantir o respeito a todas as pessoas, independente de suas distinções.
A Gabriela Arroyo, ela faz uma resenha sobre essa Declaração Universal da Unesco acerca da diversidade cultural e aponta que a diversidade cultural ela constitui o patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada. Por isso, a necessidade da sua preservação garantida pelas políticas públicas, que buscam garantir também o pluralismo cultural, de modo que promover os direitos culturais é respeitar e promover os direitos humanos. E diz também que a declaração busca incentivar uma diversidade cultural que seja acessível a todos, que garanta a livre circulação das ideias e que permita às culturas liberdades de expressão e a possibilidade de se fazerem conhecidas. E dessa forma, então, que encerraremos esta videoaula, refletindo sobre a importância da preservação e respeito às diferentes culturas, despindo-se de preconceitos para estar aberto para a compreensão dos distintos costumes e códigos culturais.